Olá pessoal, a nossa conexão AXZ está hoje com o candidato João Moedo, do Partido Novo. Ele veio a Belém também para cumprir uma agenda de campanha e vai conversar com a gente sobre principalmente o plano de governo, as propostas, um provável segundo turno, e a gente acompanha tudo por aqui. O senhor se apresenta como um candidato que defende o Estado liberal, o Estado mínimo. O que significa isso? Na verdade, a gente até nem fala sobre o Estado mínimo. A gente sempre tem preferido dizer o seguinte: a gente defende o cidadão máximo, né? O que aconteceu no Brasil nos últimos anos? O Estado foi ficando cada vez maior, cada vez cobrando mais impostos do cidadão. Hoje a gente trabalha praticamente 153 dias por ano só para pagar imposto. E o que a gente aconteceu foi, além de estar trabalhando mais, ter mais interferência do Estado, mas em contrapartida, educação piorou, saúde piorou e segurança piorou. Então, o que a gente pretende e nós queremos é, primeiro, reduzir privilégios e benefícios da área pública, dos políticos, dos partidos políticos. Benefícios são dados para grandes empresas e devolver poder para as pessoas, para elas terem mais liberdade de empreenderem, com menos burocracia, o Estado atuar nas áreas essenciais para que a gente tenha uma melhor educação, uma educação de melhor qualidade, uma segurança que de fato funcione. Então, tudo isso é melhorar a gestão pública e fazer com que o cidadão seja o protagonista da sua vida. Quando o senhor fala em reduzir privilégios ou benefícios para empresas, isso se refere a renúncia fiscal também? Basicamente algumas desonerações fiscais, mas especialmente, por exemplo, dinheiro barato para grandes empresas, né? O BNDES atua muito dessa forma. O Fundo de Garantia do Trabalhador hoje rende menos que a poupança, e esse dinheiro é emprestado para grandes empresas a taxas baixas, né? E muitas vezes essas desonerações não têm uma mensuração do que isso traz de retorno para a sociedade. Eu ia perguntar, isso não é uma forma de movimentar a economia, gerar empregos? Não necessariamente, porque esse que é o problema. Cerca de 44% das desonerações que são dadas não é feita nenhuma mensuração de quanto que aquilo está trazendo de retorno para a sociedade em termos de geração de emprego. Por exemplo, houve a parte de isenção em alguns setores da folha de pagamento e, na verdade, não teve aumento de emprego. Então, o que acontece é que muitas vezes essas desonerações acontecem não porque é interessante para a sociedade como um todo, mas porque houve uma pressão de determinados setores da economia e que se beneficiam desse processo, né? E o senhor é a favor de cobrar imposto gradual de grandes fortunas? Eu sou contra a gente aumentar qualquer tipo de carga tributária. O que a gente quer fazer no primeiro momento é começar a equilibrar as contas que estão desequilibradas do Estado, cortando os custos. Então, tem muita coisa para cortar de custos sem interferir nos serviços que são essenciais para a população, que são basicamente alguns salários extremamente elevados no setor público, muitos privilégios, benefícios, partidos políticos que têm aí fundo eleitoral, fundo partidário, coisa que o Novo não usa. Aliás, é o único partido dos 35 existentes que não usa isso. A gente tem um ótimo exemplo quando elegemos 4 vereadores do Novo. Os 4 vereadores cortaram 39 assessores, vão economizar mais de 16 milhões de reais, mostrando que dá para fazer muito mais na área pública com menos, mas infelizmente não é isso que querem os políticos que estão lá, né? Então, por isso a gente precisa fazer essa renovação com a participação do cidadão. De um modo geral, eu tenho visto nas suas entrevistas e até no programa do Novo, questões mais polêmicas e referentes a costumes, como a pauta do aborto ou da questão das drogas. O senhor tem falado que isso seria um segundo passo. E a sua opinião pessoal e como seria esse segundo passo? A minha opinião pessoal sobre esses temas, eu tenho dito o seguinte: eu sou contra o aborto, a não ser nos casos previstos em lei. Os mandatários do Novo, os candidatos, têm a possibilidade de adotar o que julgarem mais adequado e fazerem defesa ou contra ou a favor do aborto. No caso das drogas, eu também entendo o seguinte: no momento eu não mexeria nisso, porque a gente está tendo várias experiências ao redor do mundo, na Holanda, em Portugal, no Uruguai, nos próprios Estados Unidos, que ainda não tem um mapeamento dos resultados efetivos, né? Até tem alguns lugares que os resultados começaram de um jeito, agora inverteram. Então, acho que no Brasil a gente tem vários outros aspectos para resolver, especialmente o problema da falta de emprego, falta de segurança, o mau funcionamento das escolas, o problema todo da educação e da saúde principalmente, e deixaria então para acompanhar o que vai acontecer nesses outros países, para aí sim a gente ter uma avaliação melhor
tendo aproveitado um pouco a experiência deles, né? As mulheres são a maioria do eleitorado e essa é uma pauta que vem sendo bastante discutida e tem se falado muito nas diferenças, principalmente diferenças salariais entre homens e mulheres, exercendo as mesmas funções que no Brasil ainda ocorre em praticamente 100% dos casos, né? As mulheres ganham em média 70% do salário dos homens. Qual seria a sua política para essa equidade, garantir uma equidade? Assim, a equidade ela vem sempre que se os dois estiverem fazendo a mesma função no mesmo cargo, né? Então é importante a gente ter essa possibilidade da mulher estar justamente dividindo com o homem as mesmas responsabilidades. Acho que para isso tem muita coisa para ser feita. A primeira coisa que a gente pretende é fazer investimentos maiores na primeira infância, especialmente na creche, para que a mulher acaba cumprindo dupla jornada, tem a possibilidade de deixar seu filho na creche, ter o atendimento para poder se dedicar ao mercado de trabalho com mais facilidade, com menos ônus como tem hoje. Segundo, a gente gostaria de uma legislação trabalhista mais flexível também, para que as pessoas possam adequar o seu horário, trabalhar em determinados horários, poder trabalhar dentro de casa. Então, tudo isso que a nossa legislação ainda não está adaptada, na nossa visão, às profissões do século XXI. Você faz muita coisa distante, muita coisa em horários diferentes, né? E terceiro, o Estado tem que ser rígido no cumprimento da lei. Quer dizer, a mulher que de fato for discriminada tem que poder ir, exigir, demandar na justiça e a empresa tem que ser punida por estar havendo qualquer tipo de discriminação. Eu tenho observado então agora, por essas suas respostas, que o senhor é um liberal, mas que de certa maneira defende a interferência do Estado em determinados pontos. Principalmente no cumprimento das leis, né? O Estado tem que cumprir as leis. Agora, é óbvio que a gente não deve fazer um número de leis excessivas que trazem burocracia, trazem mau funcionamento, que não são necessárias, mas as leis necessárias o Estado tem que ter e cumprir. Então, o senhor acha que caberia ao Estado fiscalizar que homens e mulheres que exerçam as mesmas funções recebam os mesmos salários? Fiscalizar não, porque o Estado não tem condição de fiscalizar, né? Imagina como é que ele iria fiscalizar uma quantidade enorme. Agora, ele tem o seguinte: a mulher que se sentir que tiver de fato uma discriminação contra ela, ou mesmo um homem, né? Isso pode acontecer nas duas situações. Ou qualquer pessoa, por qualquer situação que tenha qualquer discriminação, isso é proibido por lei. Então, essa pessoa tem que poder ir na justiça. O que a gente quer é que a justiça atue de forma rápida, eficiente, para, de fato, sanar esse problema. Mas uma mulher que trabalha, será que ela teria condições de fazer isso, já que ela correria o risco de perder o emprego? Não seria melhor o Estado fiscalizar? Mas como que o Estado pode fiscalizar na prática, né? Assim, a gente estaria trazendo uma burocracia enorme, um custo extremamente elevado. Imaginar que o Estado pudesse ter um fiscal em cada empresa. Isso tem que competir. E a gente prega muito. O cidadão é o principal agente de mudança, né? O indivíduo é responsável pela sua liberdade, pelos seus atos. Então, cabe ao cidadão consciente, preparado, protagonista da sua vida, ter esse tipo de atitude. O senhor tem falado muito em melhorar a reforma trabalhista. No que isso significa? Por exemplo, a gente gostaria de transformar o fundo de garantia, dar portabilidade a ele. O que significa dizer isso? Que o trabalhador poderia decidir aonde investir os recursos do fundo de garantia, que hoje tem que aplicar na Caixa Econômica numa taxa de juros abaixo da inflação, né? Então ele tem uma perda nesse processo. A questão também de dar flexibilização dos horários. Sempre que o empregado e o empregador resolverem algumas coisas, isso deveria ser preponderante sobre o que está na legislação, porque deveria valer a vontade dos dois, né? Só para terminar, onde entra a Amazônia no seu programa de governo? Olha, a Amazônia tem, acho que, aspectos muito importantes, né? Primeiro, a gente deveria ter uma infraestrutura melhor aqui e segurança até para fortalecer o turismo. Segundo, acho que é algo fundamental na região a gente ter uma regularização fundiária aqui. Tem muitas incertezas por causa disso. Terceiro, e aí não é muito diferente dos outros estados, aqui a gente tem uma capacidade do empreendedorismo muito forte. E o Estado brasileiro prejudica muito isso. O Estado brasileiro dá pouca liberdade econômica, então as pessoas têm dificuldade de montar seu negócio, especialmente se é um pequeno ou médio negócio. Então a gente gostaria de ter mais liberdade para as pessoas poderem investir, poderem criar emprego, poderem justamente criar riqueza e melhorar de vida, né? A questão ambiental, como ficaria? A questão ambiental, a nossa ideia é juntar junto com o setor agrícola, é uma questão importante, e
tem que ser vista sem o viés ideológico, né? A gente tem que ver a questão ambiental promovendo de fato o crescimento da região e atuando de uma forma sustentável. Acho que essa é a ideia principal. Obrigado. Obrigada. Legal?